Olá, nós somos estudantes de Física e iremos aqui neste vídeo falar sobre o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é o ramo da física responsável por estudar a interação dos campos elétricos e magnéticos. A força eletromagnética é uma das 4 forças fundamentais da natureza, sendo as outras 3 a força gravitacional, a força forte e a força fraca. Para introduzir o conceito de eletromagnetismo, vamos analisar a situação em uma escala atômica. Um átomo é formado por partículas elementares denominadas prótons, elétrons e nêutrons. Cada uma delas possui uma carga que pode ser positiva, negativa ou neutra. A força entre essas partículas pode ser de repulsão ou atração, e é responsável por manter os átomos unidos. Nesse contexto, a transferência de elétrons entre os átomos origina um campo elétrico. Da mesma forma, a movimentação dos átomos gera uma corrente que, por conseguinte, gera um campo magnético. Desse modo, os campos elétrico e magnético são inseparáveis, de maneira que um é a origem do outro. Historicamente, até meados do século XIX, tais fenômenos eram estudados separadamente, até que o físico e matemático James Maxwell desenvolveu uma teoria matemática composta por 4 equações que explicavam a conexão entre a eletricidade e o magnetismo, criando o conceito de campo eletromagnético. As 4 equações de Maxwell revolucionaram o mundo moderno, pois o estudo da relação entre campo elétrico e magnético foi um fator primordial para o desenvolvimento tecnológico e o entendimento do mundo. Desde as cores que observamos até eletrodomésticos e dispositivos tecnológicos de ponta, o eletromagnetismo explica o mundo como vemos hoje. Além das aplicações já citadas, tal fenômeno físico é o que faz o planeta funcionar. A movimentação dos metais no núcleo da Terra gera um campo eletromagnético que envolve o planeta e nos protege de grande parte da radiação solar. Mas para entendermos as equações de Maxwell, primeiro será necessário saber algumas ferramentas matemáticas. Vamos então entender o que são os vetores. Os vetores são setas que representam a intensidade, direção e sentido de grandezas físicas, nas quais é importante saber essas características para a interpretação do contexto. Um exemplo disso é a força, já que aplicar uma força para um lado tem efeito diferente do que aplicar a força para outro lado. Dito isso, o E e o B com essas setas em cima representam campos vetoriais, que são regiões que, a cada ponto, pode ser associado um vetor. No caso, E e B são campos de força elétrica e magnética, respectivamente. Assim, podemos analisar a influência dessas forças em cada ponto. Uma operação que pode ser feita com vetores é o produto escalar, que pega um vetor e o projeta na linha do outro, e o resultado é essa sombra vezes o tamanho do outro vetor. Se o ângulo entre esses dois vetores é θ, podemos dizer que a sombra é o tamanho do vetor projetado vezes o cosseno do θ, e com isso tem-se uma equação para essa operação. Já o triângulo para baixo é o divergente, que indica o quanto um campo vetorial está saindo ou entrando em um ponto, ou seja, qual é o fluxo de forças nesse ponto. Por sua vez, o rotacional de um campo em um ponto indica o vetor em torno do qual as partículas situadas perto desse ponto tendem a rotacionar. O tamanho do vetor indica a intensidade dessa rotação. Outra coisa que precisamos entender é a derivada. Lembra daquele famoso ΔS sobre ΔT? Então, uma derivada também é uma divisão entre duas variações, mas o tempo sofre uma variação muito pequena, quase zero, de modo que podemos falar que uma derivada mede o valor de algo em um determinado instante, nesse caso, da velocidade. A operação inversa da derivada é a integral. Imagine um gráfico bem bizarro, desse jeito aqui. Agora imagine que queremos calcular a área embaixo desse gráfico. Para isso, a gente pode dividir o gráfico em pequenos retângulos, cuja área podemos calcular a partir do produto entre a base e a altura. Quanto menor for a base, mais precisa será a medição, logo podemos dizer que a área será mais precisa quando a variação da base for menor. Assim, dividindo a área abaixo da curva em várias componentes retangulares com bases bem pequenas, quase zero, a altura desse retângulo será o valor da função no ponto. E a soma dessas pequenas áreas será a integral da função, definida como a soma do produto entre a função e a variação bem pequena da base. No mesmo sentido, a integral de linha vem do cálculo do comprimento de curva de um gráfico, separando em pequenos vetores, todos no mesmo sentido. Geralmente, queremos saber como uma força ou um campo influencia um corpo que está andando na curva. Se a curva é dada pelo ponto x e pela função que o define, a integral de linha da força no campo será dada pela integral do produto vetorial da força pela variação pequena do caminho. Ainda usando essa ideia de soma de algo, imaginemos um gráfico de uma função 3D. Se quisermos uma análise certeira do campo a cada ponto, podemos dividi-lo em pequenos retângulos, cuja soma será igual à área que queremos se os lados do retângulo forem pequenos o suficiente. A integral de superfície de um campo será o produto escalar do campo pelo chamado vetor normal, que é perpendicular à superfície do ponto dado. Mas o que dizem sobre o nosso mundo? Vamos começar falando de uma das 4 equações de Maxwell que mais revolucionaram o mundo, a Lei de Faraday.
Primeiramente, vamos supor que estamos em um laboratório com diversas ferramentas prontas para serem usadas. Iremos pegar uma espira, um ímã e um amperímetro para medir alguma possível corrente. Faraday notou que, ao movimentar o ímã na direção da espira, é gerada uma corrente. Essa corrente foi chamada de corrente induzida. Porém, ao ser parado o movimento do ímã, essa corrente desaparece. Deste experimento, Faraday tirou as seguintes conclusões. Quando se aproxima o polo norte da espira, a corrente induzida possui sentido horário. E quando se afasta o polo norte da espira, a corrente possui sentido anti-horário. A conclusão feita por Faraday é que não importa a quantidade de campo magnético que atravessa a espira, mas sim a variação desta quantidade para gerar a corrente induzida. Observando do ponto de vista matemático, vamos aplicar o que já foi falado para definir o fluxo magnético, a indução magnética e a variação do fluxo magnético. Assim, utilizando novamente o cálculo diferencial integral, podemos definir o fluxo magnético como a somatória integral das linhas do campo contra a área analisada. Ou seja, estamos medindo a soma de todas as linhas de campo que passam em uma determinada área, levando em consideração todas as linhas que entram e saem dessa área. Para entendermos melhor, vamos destrinchar a equação. O B, com a seta acima, indica o módulo do campo magnético, e o elemento dA é um vetor perpendicular à área. Assim, essa integral indica o somatório do produto escalar de pequenos elementos do campo em pequenos elementos de área, observando a contribuição de todas as pequenas regiões da área para determinar o fluxo total. Deste modo, se definirmos a derivada como uma operação que busca a variação de uma grandeza, então aplicar a derivada na equação do fluxo nos quantifica a variação deste fluxo. Deste modo, aplicando a derivada em relação ao tempo, ou seja, a variação do tempo na equação, temos a variação do fluxo magnético, que, em termos gerais, é visto no ensino médio de um modo não tão diferente, também representando a variação do fluxo ao longo do tempo. Mas o que isso nos diz? Já sabemos que a variação do fluxo magnético possui uma grande importância no efeito de indução. Mas que importância é essa? Bom, algo precisa colocar os elétrons da corrente induzida em movimento, correto? Esse algo nada mais é do que um campo elétrico induzido, já que, tendo movimento de cargas elétricas, deve existir um campo elétrico que as rege. O que agora nos completa a lei de Faraday. Um campo magnético com fluxo variável gera um campo elétrico. Agora vamos entender os dois lados dessa equação. Usando uma manipulação de cálculo, especificamente usando um teorema chamado Teorema de Stokes, permite reescrevermos essa equação usando o rotacional do campo. Deste modo, nossa integral de linhas se transforma em uma integral de superfície, de modo que agora seja mais fácil compreender a equação. Mas não se assustem, podemos ainda considerar que, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito serem integrais de superfície, acabamos reduzindo a equação para uma mais simples. Como se tivéssemos cortado os elementos de área de cada lado da equação, e também considerado que tanto o rotacional do campo elétrico quanto a variação do campo magnético são constantes. Considerando a equação final e lembrando o significado do rotacional, podemos dizer que o lado esquerdo da equação nos diz sobre o comportamento circular do campo elétrico induzido. Assim, pode-se finalmente concluir que a variação do campo magnético gera um campo elétrico induzido, que por sua vez gera a movimentação de partículas carregadas. Esse movimento de partículas também gera, por sua vez, um campo magnético induzido. Esse processo é a base de todo o mundo atual para a geração de energia reutilizável. Por exemplo, geralmente a geração de energia é baseada na movimentação da turbina constituída de um gerador em campo magnético que, ao variar, produz uma corrente elétrica induzida. Desse modo, é a base de geração de energia desde hidrelétricas até usinas nucleares, sempre buscando gerar a movimentação das turbinas para variar o campo magnético e gerar uma corrente. Ou seja, a lei de Faraday de indução é hoje uma das equações que mais mudaram a forma da qual compreendemos o universo, pois ela mostra que eletricidade e magnetismo são duas faces de uma mesma moeda. Elas estão intrinsecamente ligadas. Isso permite a construção de toda a tecnologia feita atualmente. As equações de Maxwell são capazes de descrever todos os fenômenos eletromagnéticos observados. Elas são compostas por 4 leis que já eram conhecidas e que foram formuladas por outros cientistas. A contribuição de Maxwell, contudo, foi a de perceber que essas expressões indicavam que os campos eletromagnéticos se comportam de uma maneira muito parecida com uma onda. Essa propagação é chamada de onda eletromagnética. E talvez você conheça uma delas, a luz. Com isso, Maxwell uniu os conceitos de magnetismo, eletricidade, luz, radiação e praticamente criou o eletromagnetismo clássico, que por sua vez serviu como base para teorias da física moderna, como a relatividade. Além de secretamente quem conduz o mundo da forma como o vemos, eletrodomésticos, telecomunicações, luz solar, a própria energia elétrica. Tudo se origina do eletromagnetismo. E quem originou o eletromagnetismo? O cálculo.